Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Estamos aqui mais uma vez para nós meditar na palavra de Deus. Pega a tua Bíblia, abra ela, né? Que é um momento que nós reservamos para falar com o Senhor. Quero, em primeiro lugar, pedir licença para estar entrando no teu lar nesse momento, fazer parte da sua vida. E vamos orar, irmãos. Vamos pedir a Deus que Deus venha falar conosco nessa noite, através da palavra dele. Cura sua fonte. Vamos falar com Deus. Pai eterno, em nome de Jesus, Senhor, estou aqui mais uma vez para te glorificar e te exaltar. Falar que o Senhor é maravilhoso. O Senhor é aquele que nos instrui no caminho que nós devemos andar, naquilo que nós devemos fazer sobre a face dessa terra. E essa mensagem, Senhor, que o Senhor colocou no meu coração, que ela venha ser como uma tocha viva sobre as nossas vidas. Que através da fé, Pai, nós possamos alcançar aquilo que está fora do nosso alcance. Mas a fé nos leva a ser vencedor na face dessa terra. Em nome de Jesus, eu lhe peço a tua presença. Tudo que queira atrapalhar, Senhor, tudo que queira incomodar as nossas vidas nesse momento, eu repreendo em nome de Jesus e eu declaro, Pai, a tua presença. Amém. Deus seja louvado. Quero aproveitar, antes de eu começar a palavra, e dar um recadinho para as irmãs, tá? A gente estava preparando todo o nosso chá do grupo de mulher, né? Nós já estávamos uma semana antes para isso ser realizado e deu tudo errado, né? Nós tivemos que parar e eu já tinha comprado, irmãs, várias coisas, tanto que o tanto que eu gastei, o tanto que entrou, nem cobre a despesa que eu já tinha tido. Então, o que eu fiz com aquelas irmãs que acertaram o chá, que tinham acertado o chá? Eu fiz uma lembrancinha, né, que eu já tinha até comprado esse para fazer um sorteio. Aí eu peguei e montei. A Renata vai estar na igreja e ela vai estar entregando para aquelas pessoas que pagaram. Então você que pagou, a hora que você chegar na igreja, você pode procurar a Renata e dar o seu nome lá e que ela vai estar entregando essa lembrancinha para você. Porque não tem jeito, irmão, de eu devolver o chá, o dinheiro do chá, não tem como. Porque eu já tinha até gastado até mais do que entrou. Amém? Então a Renata vai estar lá na porta e é só você chegar nela e falar. Só quem pagou, tá bom, irmãs? E as irmãs da cozinha não, porque as irmãs da cozinha já ganharam já. Elas sabem que elas já foram, já dei o presente que eu ia dar para elas no dia do chá, eu já entreguei para todas elas. Então agora vocês não precisam de novo. Amém? E que Deus abençoe vocês e logo Deus há de abençoar, mas nós vamos ter essa oportunidade de estar fazendo novamente as nossas atividades da igreja, os nossos momentos na igreja, que é tão gostoso, né? Mas tudo bem, que Deus abençoe vocês. Vamos lá, vamos para a palavra de Deus, vamos ver o que Deus quer falar conosco nesta noite. Abre lá a Bíblia, lá em Hebreus 11, eu quero falar de fé, irmãos. Fé, né? Como que eu adquiro fé? Como adquirir fé? Porque a fé, irmão, é algo, ela, né, não é algo que você vê, né? A fé, ela é abstrata. Ela não é algo concreto que você pode ver. A fé é como o amor. Não dá para você ver, mas dá para você sentir a fé. E como que eu consigo alimentar essa fé? A palavra de Deus, irmão, ela é o maior alimento que existe para nossa alma, para nós aumentar a nossa fé. Como que a nossa fé é aumentada?
Quando eu leio a Bíblia, que eu raciocino em cima daquilo, quando eu coloco algo diante de Deus e Deus confirma através da palavra, aquela palavra, ela acontece na minha vida. Então a sua fé, ela vai cada dia aumentando, a sua fé, ela vai cada dia, você tendo, como é que se diz assim, você tem testemunho de fé para contar que Deus fez na sua vida. Através do quê? Através de você ler a palavra, através de você crer que a palavra de Deus, ela tem esse poder. Quando eu estava preparando essa palavra, Deus me trouxe a memória. Um dia eu tinha operado, né? E eu peguei a infecção hospitalar. Quando eu ganhei minha filha, que eu fiz cesárea, eu peguei essa infecção. Aí o médico marcou para mim ir lá para drenar, né? Para sair aquela infecção através de um dreno. Mas eu não queria jamais colocar aquilo em mim, de jeito nenhum. E eu fui pedir a Deus. Falei, Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu não quero fazer isso. Aí o que aconteceu? Eu fui lá, eu tinha uma caixinha de mensagem e eu fui lá e catei um versículo. A hora que eu catei o versículo, veio Êxodo, né? Êxodo 23:20, fala assim, ó: eis que envio um anjo diante de ti. A hora que Deus falou aquilo comigo, nossa, eu tinha certeza, eu tinha convicção que tinha um anjo junto comigo, que tinha um anjo ali para cuidar de mim. Isso é fé, porque não dá para você olhar e enxergar um anjo. Dá para olhar e enxergar um anjo? Não dá, mas isso é fé. Deus, ele coloca essa fé no nosso coração para nós receber o que? Um milagre. Tanto que eu cheguei lá no médico, o médico mandou eu embora para casa, sem medicação, sabe? E eu voltei, mandou voltar dali 15 dias, eu voltei dali 15 dias, ele falou, o pior já passou. Então, isso é fé, é fé. E Deus, irmão, ele age através das nossas necessidades, a nossa fé, ela vai ser aumentada através da dificuldade que nós vamos passar. Não é através das coisas de festa, sabe? Não é através de você ganhar muito dinheiro que a sua fé vai ser aumentada. É através das dificuldades de você chegar até ter coisas boas, tudo. É através disso que a nossa fé é aumentada, tá? Então vamos lá para nós termos uma lição da palavra de Deus, da fé. Lá ele fala assim, lá em Hebreus 11, fala assim, ó: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. É a prova de que existem coisas que não pode ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Ó, pela fé eu vou receber, né, algo que pelos meu olhar não vai dar certo, eu não vou conseguir, mas pelo olhar da fé agrada a Deus. Quando você crê que você tem um Deus poderoso, um Deus supremo na tua vida e que Ele vai te conceder aquela vitória. Não importa o que seja, irmão. Quanto mais difícil, melhor é para nós provar a nossa fé. Quanto mais facinho é, não dá nada. Mas quanto mais difícil, quanto mais obstáculo, mais você vai, a sua fé ela vai resplandecer no meio dessa dificuldade. E aí fala assim, ó: foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Olha que lindo. Quando Deus, como que eu recebo, né, através da minha fé? Quando Deus aprova a minha fé, eu recebo aquilo que eu estou pedindo no Paizinho do céu. Então, se você pede, você não consegue, ou você não está nos planos de Deus, ou Deus não aprova aquilo que você está pedindo. A gente tem que ter sabedoria para poder pedir para Deus, para que Deus possa vir aprovar
aquilo que nós coloca diante dele e dá, né, aquilo que você está pedindo para ele. Então é com a aprovação dele que a nossa fé vai alcançar aquele milagre, aquilo que você almeja. Olha que diz aqui, ó, o 3. Pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, e aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Ó, aqui a fé, o mundo não existia nada, zerado. Só existia aqui a Lua, vamos por assim, né? A Lua é um planeta que não tem nada, e outros planetas que existem que não tem nada. Aí Deus resolveu sair lá do trono dele e veio para o planeta Terra, que era vazio, sem forma. Vazio, não tinha nada. Como que eu posso crer nisso? Porque Deus me deu fé para isso, de crer que ele nos criou, que ele foi que deu vida para nós, ele que teve o capricho de se preocupar em criar o ser humano, né? E não existia nada. E ele foi e criou. E aqui diz assim, ó, pela fé é que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Tá vendo? Então aquilo que foi feito daquilo que nós não vemos. É bem complexo essa palavra, mas é o que Deus mostra para nós. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que Caim. Ó, foi pela fé, até a nossa oferta, irmão, aquilo que você dá para Deus, vamos supor assim, você vai lá pela fé, você oferta na casa de Deus. Você crê que através daquilo que você está fazendo, Deus vai te recompensar, Deus vai te abençoar. Com certeza vai abençoar, né? Caim, por que Caim e Abel, né? Teve toda aquela confusão. Porque um ofertou com fé, o outro ofertou simplesmente por ofertar. E Deus, o que agrada a Deus? Aquilo que você faz, irmão, de coração, de fé diante dele. E a Bíblia diz assim, ó, foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que Caim. Porque, vamos supor assim, a pessoa que ela tem fé, ela sabe, irmão, e quando ela oferta com amor, ela oferta aquilo que é bom. Quando ela dá algo para alguém, ela dá algo que é bom. Entende? E isso agrada a Deus. Isso é fé, né? E amor também, lógico, né? Então, pela fé, Deus se agradou muito mais de Abel do que Caim. Pela fé, ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado suas ofertas por meio da sua fé. Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Ó, olha o poder de ofertar. Olha o poder de você se entregar a Deus, de coração, com fé, com devoção. Olha o que aconteceu com Abel. Abel, ele ofertou, ele deu, ele fez com amor no reino de Deus, ele fez com amor. E Deus viu tudo aquilo, Deus aceitou as ofertas dele. Mas Deus não aceitou a oferta de Caim. A palavra de Deus fala que a oferta de Abel, ela foi aprovada. Mesmo Caim matando Abel por inveja dele ter ofertado e Deus aceitado a oferta dele e rejeitado de Caim, ele matou ele por causa disso, irmão, de inveja. Então, olha o que a Bíblia fala, até hoje, o sangue de Abel
clama. Por quê? Por justiça. E essa justiça, ela virava, irmãos, pode ter certeza. Deixa eu ver aqui. Tendo o próprio Deus aprovado a sua oferta, por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Olha que poderoso, olha como é poderoso, irmão, a fé e a nossa oferta diante de Deus. Quando nós fazemos as coisas diante de Deus, ela fala por si próprio. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém encontrou, porque Deus mesmo havia levado. Pela fé, Enoque foi levado, irmão. Enoque, ele agradava tanto a Deus na terra, que nem a morte Deus, Paizinho do Céu, deixou tocar na vida de Enoque. Deus pegou Enoque e falou, não, esse aqui é meu. Por quê? Enoque, quando fazia as coisas, ele ofertava a Deus, ele se dedicava ao Paizinho do Céu, ao Criador. Ele não tinha outro na frente dele, era ele e Deus. Porque Deus, irmão, ele criou o homem para andar pelo Espírito, né? Nós é para andar pelo Espírito, não pela carne. Enoque era um homem que ele andou pelo Espírito. E a pessoa que ela anda pelo Espírito, ela consegue as coisas que é impossível, né, ao homem. Como Deus, né, vai pegar, vir, arrebatar, isso só Deus mesmo pode fazer um negócio desse maravilhoso na vida de um ser humano. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Olha o poder da fé. Nos livra da morte. A fé, ela é algo, irmão, que ela move montanhas, né? A fé, ela move coisas na vida da gente sobrenatural. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém encontrou, porque Deus o mesmo havia levado. As escrituras sagradas diz que antes disso ele já havia agradado a Deus. Agradar a Deus, irmão. Eu e você, todos nós, precisamos ter ação, atitude que agrada a Deus. Quer alcançar a bênção? Você quer alcançar a vitória na sua vida? Você quer ter transformação de vida? Agrada a Deus. Agrada o Paizinho do Céu. Porque é através da gente agradar a Ele que você não só vai receber nessa terra, como você vai receber para a eternidade. Pode ter certeza disso. E Enoque, ele recebeu para esse mundo? Não. Enoque recebeu para quê? Para a eternidade, irmão. Ele foi levado para junto do Paizinho do Céu. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe. E que a recompensa aos que procuram conhecer o melhor. Olha só. Quem vai até a Deus, eles precisam ter certeza da existência de Deus. Não pode haver dúvida, né? Porque existe, né, aquela teoria que o homem veio da onde? Da evolução, né? O cientista, né? Cientista chama tudo nós de macacaiada, né? Porque se você veio da evolução, você veio do macaco, então todos nós somos o quê? Descendente dos macacos. Mas nós não somos descendentes de macaco. Nós não somos descendentes de animal. Nós somos descendentes da criação de Deus. Deus criou cada coisa na sua criação, na sua inspiração. Criou o peixe, criou o cachorro, criou o homem, criou a vaca, né? Então, o que a Bíblia diz?
quando eu vou até Deus, eu tenho que ter certeza que Deus criou eu. Deus me fez. E isso agrada a Deus, irmão. Eu mesmo, quando eu olho para mim, eu vejo assim, Deus, Paizinho do céu, me fez. Eu tenho convicção disso. Então, isso agrada a Deus. Isso dá a Deus assim, você tem crédito com Ele. E a hora que você pedir as coisas, Ele vai fazer. Só Ele não vai fazer se não tiver nos planos dEle. Eu vou até ler aqui de novo, ó. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer. E Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo. Ó, quando eu vou até Deus, eu quero conhecer o Paizinho do céu. Olha o que Deus faz. Eu sempre falo assim, Deus está sempre procurando uma desculpa para nos abençoar. Só o fato de você reconhecer Deus como Criador, Deus como Ser Supremo, de reconhecer isso, Ele te dá uma recompensa. Ele te observa mais de pertinho, Ele está atento à sua vida. E aos que procuram conhecê-lo. Quando nós procuramos, como que eu procuro conhecer Deus, irmão? Quando eu examino a Escritura, quando eu leio a Bíblia, eu vejo o Paizinho do céu no nosso dia a dia, a gente vê, a gente sente, né, a presença dele, a gente sente o cuidado dele sobre a face dessa terra. E olha que ele fala aqui, ó, no verso 7. Foi pela fé que Noé ouviu o aviso de Deus sobre as coisas que ia acontecer e que não podia ser visto. Ó, foi pela fé que Noé foi avisado do que ia acontecer sobre a face da terra. Noé, Deus falou, vai lá, Noé, faz uma arca, recolhe os animais, recolhe a tua família, porque eu vou mandar um temporal, mandar uma enchente, vou inundar esse universo. O que Noé fez? Pela fé, irmão. Ele pegou e fez e construiu, né, a arca. Ele obedeceu a Deus. Foi fé, porque ele não via nada daquilo. Não tinha como ele ver que aquilo ia acontecer. Por quê? Que ele fez, era 100% fé. Porque naquela época não existia chuva. Como lá em Israel, chove 2 vezes no ano. Nós aqui não, né? Bem que nós estamos precisando de chuva, que Deus tenha misericórdia e manda chuva para nós. 2 vezes no ano lá chove. E nessa época nem existia o orvalho para molhar tudo, né? Mas era totalmente diferente o jeito que o mundo era. E Noé, ele foi obedecer, irmão, pela fé, aquele aviso de Deus. É igual hoje, irmão. Hoje Deus faz isso conosco. Pela fé, Deus, ele mostra, irmão, para nós o perigo. Ele fala assim, ó, não faça isso, porque se você fizer, vai dar errado. Aí quando você tem a sensibilidade de ouvir a Deus, né, você escapa daquele mal. Uma coisa que Deus colocou no meu coração desde o ano passado, né, que não era para mim ir em médico esse ano, tá? Isso é fé, irmão. Não era para mim poder ir no cabeleireiro esse ano. E era para mim ler o Salmo 91 todo mês. Isso é o quê? Isso foi antes da pandemia, Deus falou isso comigo. Eu falei, eu vou obedecer ao Paizinho do céu. Eu vou fazer aquilo que Deus está colocando no meu coração. Isso é fé, né? Aí o que acontece? Noé foi lá, fez a arca, tudinho que Deus mandou. E ele obedeceu a Deus. Hoje nós temos que obedecer a Deus, irmão. Porque o perigo está aí. Obedece quando Deus falar com você. Não seja teimoso. Ó, foi pela fé que Noé ouviu o aviso de Deus sobre as coisas que ia acontecer, que não podia ser visto,
não podia ser enxergado aquilo que Deus estava falando para Noé. Noé obedeceu a Deus e construiu uma boa arca em que ele e a sua família foram salvos. Assim Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. A fé, ela é cheia de ações, né? Que a aprovação vem de Deus e você recebe. Que não adianta, irmão, você falar, eu tenho fé, mas você não tem ação, sua fé não funciona. Como lá em Tiago fala, a fé sem obra, ela é morta. A fé, ela tem que vir junto com uma ação. Para quê? Para que a sua fé, ela apareça. E foi isso que aconteceu com Noé. Noé, ele tinha fé, ele sabia que Deus estava avisando, né? E o que ele foi? Ele fez, irmão, e ele foi chamado de doido, né? De louco. Como que vai fazer um negócio desse? Hoje nós que obedecemos a Deus, tem certas coisas que nós fazemos, que as pessoas chamam a gente de doido mesmo. Ah, é doida. Olha só, para que ela está fazendo isso? Tem problema. O importante é você saber que você conversa com Deus. Você tem um Deus que te instrui. Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação em que veio por meio da fé. Então, a fé, ela precisa do quê? Da aprovação de Deus. E a fé, ela tem que ter uma ação. Fé sem ação não é fé. Ela é morta. Não tem valor nenhum. Diz assim, ó. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país sem saber para onde ia. Olha só, Deus chega em Abraão e fala para Abraão, Abraão, deixa a tua parentela, deixa a sua casa, porque eu tenho uma grande obra com você. Aí Abraão vai e começa a fazer a mudança dele. Vou embora. E sem endereço ainda, sabe? Sem endereço. E Deus fez o quê? Deus aprovou a fé de Abraão. Tanto que Abraão, ele é chamado o quê? Pai das nações. Pai das nações. Então Deus aprovou a ação, né, daquela fé que Abraão teve. Diz assim, ó. Foi a fé de Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu. Ele deixou o seu próprio país sem saber para onde ia. Pela fé, ele morou como estrangeiro na terra que Deus lhe havia prometido. Viveu em barraca com Isaac e Jacó, que também receberam a mesma promessa de Deus. Ó, isso aqui é muito interessante, para nós meditar e entender. A promessa, ela vem através da nossa fé. Aí você recebe uma promessa, você tem a fé e você entra em ação, as coisas acontecem. Então eu preciso ter o quê? A promessa de Deus, que Deus falou comigo, né? Eu preciso ter a fé e eu preciso ter a aprovação de Deus das minhas ações. Para quê? Para que a promessa de Deus se cumpra na minha vida. Então aí a minha fé, ela aumenta. Hoje Deus promete algo para você, Ele faz. Aí amanhã Ele promete outra coisa e Ele faz. Assim a sua fé, irmão, ela vai aumentando dia a dia. Você vai tendo coisas que aconteceu na sua vida através do quê? Da fé. E se eu quiser ficar falando aqui, ó, muito tempo sobre as coisas que Deus já fez na minha vida através da fé, vocês iam até ficar enjoados. Porque Abraão esperava
a cidade que Deus planejou construir, a cidade que tem alicerce que não pode ser destruída. Olha só, olha a promessa que Deus fez a Abraão. E essa promessa dessa cidade, irmãos, ser construída e que não será destruída, essa promessa ela se estendeu, né? Porque Abraão não chegou a construir a cidade, mas essa promessa ela se cumpriu em Jesus. Porque Jesus que está trabalhando na cidade santa, na cidade que não vai ser destruída, para que vá morar quem? Aqueles que têm fé em Deus. E aqui diz assim, ó, porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou construir, ó, Deus planejou construir uma cidade. A cidade tem alicerce que não pode ser destruído. Que cidade é essa, irmão? Que não pode? A Nova Jerusalém, o povo que vai morar, que são todos nós somos descendentes de Abraão e de Cristo Jesus. Então, a promessa é fé, irmãos, é fé, é fé. E uma coisa que Satanás, ele mais quer roubar de nós nessa época que nós estamos vivendo, é a nossa fé. Por quê? Se ele roubar a sua fé, ele rouba a tua alma. Ele rouba todo o teu ser. Porque você vê as coisas acontecendo no mundo, é uma coisa apavorante. Se nós formos ficar vendo jornal, tudo, fala assim, nossa, mas como que Deus? Como? Mas isso é bíblico, irmão. É bíblico. O crente que vê tudo isso acontecer e tiver aí muito de queixo caído, tá errado, você não tem lido a palavra de Deus. Vai ler pra você ver. E as pragas, irmão, ela vai acontecer. E as coisas, a maldade, ela vai acontecer, ela vai florir. Infelizmente, é a verdade. Então, o que eu tenho que ter? Eu tenho que estar baseado, irmão, na Bíblia. Se eu morrer, eu morri em Cristo Jesus. Se eu viver, irmão, eu estou vivendo em Cristo Jesus. Isso é fé. Entende? Nós não podemos, irmão, o crente não pode ser um crente que tem muito assim, sabe? Aquele medo, né, de tudo isso. Leia a Bíblia. Você vai ver que está escrito na Bíblia, né? Que tudo isso ia acontecer. Porque Abraão esperava a cidade, né? Que Deus prometeu um grande milagre. Todos nós sabemos que a descendência de Cristo vem dele. Foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais. A própria Sara não pudesse ter filho, ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. E assim, de um só homem que estava praticamente morto, nasceram tantos descendentes como as estrelas do céu, tão numerosos como os grãos de areia da praia e do mar. Olha, um homem, né? Olha onde que a fé funciona. A fé, irmãos, presta atenção nisso. A fé, ela não funciona na existência de algo. A fé, ela funciona na existência das coisas. É assim que a fé funciona. E é essa fé que Deus quer de nós. Que nós tenhamos essa fé das coisas que Deus fala, das promessas que Deus fala na sua vida, na minha vida. Aquilo que Deus prometeu, irmão, na minha vida vai se cumprir. Nada vai tirar a minha vida enquanto Deus não cumprir aquilo que Ele falou. Isso é o quê? É fé. É fé. Você pode passar pelo vale da morte. Você pode passar pelo que for. Não vai, porque você tem uma promessa. Você tem algo ali que vai se cumprir. E se Deus prometeu para a sua descendência, que nem aqui Deus tinha uma promessa para Abraão no tempo de Abraão, e Deus tinha uma promessa para Abraão na descendência dele. Às vezes, vamos supor, a pessoa ela morre, irmão,
E às vezes ela tinha promessa que às vezes ela até acreditava que era com ela, mas por falta de sabedoria, por falta de entendimento, ela vai alcançar na descendência dela. Entende? Nem tudo que Deus promete para nós vai se cumprir em nós. Mas aquilo que Deus falar que vai cumprir com você, é com você. Aquilo que Deus falar, eu vou cumprir isso com a sua descendência, é a sua descendência. Então nós precisamos ter sabedoria para ouvir as promessas de Deus e ver aonde que as promessas dele vai se cumprir nas nossas vidas. Aqui Abraão, Deus deixa bem claro que a cidade, né, é o quê? É um futuro. Uma cidade que nunca ia ser destruída. É Jerusalém. Todos esses morreram cheios de fé. Ó, todos esses que eu já li aqui, Noé, Enoque, Abel, Abraão, eles morreram, irmão, cheios de fé. Cheio de fé. O sonho deles não terminou no velório deles. Sabia disso? José, o sonho deles, irmão, não terminou no velório. As promessas deles não terminou no velório deles. Isso que é fé. Isso é muito grandioso, mas isso é fé de fé mesmo, de verdade. Todos esses creram cheios de fé, não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas as viram de longe e ficaram contentes por causa delas. Olha que lindo isso. Todos eles, né? Aquela promessa, sabe aquele X da questão. Ninguém alcançou. Nem Moisés também alcançou a promessa de Deus. Ele viveu as promessas de Deus, mas ele não alcançou. E eles partiram, irmão, desse mundo cheio de fé. Eu quero, irmãos, no dia que eu sair desse mundo, eu quero sair daqui, ó, jubilante, sabendo que as promessas de Deus vai se cumprir, se elas já não se cumprir por aqui, né? E diz assim, ó, e declararam que era estrangeiro e refugiado de passagem por este mundo. Nós somos estrangeiros, irmão. Nós somos da terra prometida. Nós somos um povo que nós estamos aqui de passagem. Para chegar a essa terra que um dia o Paizinho do céu prometeu para Abraão. Então, nós somos o que? Peregrino dessa terra. Lá o verso 14 diz assim, ó. Aqueles que dizem isso mostra bem claro que estão procurando uma pátria para si mesmo. Não ficamos pensando em volta para que a terra aonde tinha saído. Quiser, teria oportunidade de voltar, mas pelo contrário, estava procurando uma pátria melhor, a pátria celestial, a morada da eternidade, que é o que todos os cristãos almejam. E Deus não se envergonhou de ser chamado de o Deus deles, porque Ele mesmo preparou uma cidade para eles. Na verdade, né, nesse momento, eles estão lá, irmão, junto com Jesus, nessa cidade prometida, né? Todos aqueles que o Paizinho do céu prometeu, eles já estão lá. Foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu seu filho Isaque em sacrifício. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas mesmo assim ele estava pronto para oferecer seu único filho em sacrifício. Olha só a prova de fé que Deus coloca a Abraão. Abraão já estava, né?
sem forças. Sara também. Deus dá o único filho para ele. E Deus vai e pede para ele. Vai lá, Abraão, sacrifica teu filho. Hã? É a mesma coisa, vamos supor, você pega um único dinheirinho na sua mão. E Deus vai e fala para você, pega esses 200 reais aí que você tem, vai lá e dá para alguém, sacrifica lá. Vai lá. Você vai fazer? Você tem 300 aí, o meu único dinheirinho que Deus me deu. Você vai lá sacrificar? Isso é fé, irmão. Você vai lá e vai comprar leite, bolacha, comida e vai dar para outro, sendo que você está precisando, é o único que você tem. Isso é fé. E quando Deus manda, nós tem que fazer. Eu lembro uma vez, nós estávamos passando uma prova que sempre o pastor contou na igreja. Não tinha nada, irmão, mas nada mesmo. Todo dia Deus provia para nós alimentação. Nós éramos o verdadeiro Elias e Deus mandava os corvos levar comida para nós. Um dia eu ganhei 100 reais. Não, o pastor ganhou 100 reais, nós não era pastor. E eu ganhei 50 reais. Nós tínhamos 150 reais. Nós estávamos na pendura, nós não tinha. E Deus pegou e falou para nós, para mim e para ele, dê esse dinheiro. Imagina, você passando maior dificuldade, você não tendo, e você tendo o seu único 150 e Deus mandar você dar, e você ir e dar. O que nós fez? Nós obedeceu, irmão. Obedeceu. Porque Deus, irmão, Ele vai provar você no que você tem um montão. Isso não é prova, irmão. Prova é isso. Nós foi e fez aquilo que o Paizinho do céu falou. Imagina que Deus não supriu todas as nossas necessidades. Supriu, irmão. Supriu e supriu muito. Isso é questão do quê? Fé. É fé, irmão. É crer naquilo que Deus fala. Pela fé, aqui no 18, Deus lhe tinha dito, por meio de Isaac é que você terá descendente, né? Por meio de Isaac você terá descendente. Aí Deus vai e pede o Isaac para Abraão. Abraão reconheceu que Deus era capaz de ressuscitar Isaac. E por isso disse, Abraão tornou a receber da morte o seu filho Isaac. Lógico que Deus não ia, né, irmãos, aceitar que Abraão, bem que naquela época, lá, os deuses, se você for ler a história, você vai ver os deuses, né, eles pediam em sacrifício os filhos e as pessoas davam os filhos em sacrifício. E Deus fez esse teste com Abraão. E Abraão teve coragem de fazer. Só que no momento certo, Deus não fala para ele não fazer aquilo. Foi pela fé que Isaac prometeu benção para o futuro. E Jacó e Esaú. Foi pela fé que Jacó, pouco antes de morrer, abençoou os filhos de José. E ele se apoiou na sua bengala e adorou a Deus. Foi pela fé que José, quando estava para morrer, falou da saída de Israel, dos israelitas do Egito, e dos ordens sobre o que deveria ser feito com seu corpo. Ó, pela fé, quando José ele morreu, porque existia uma promessa de Deus, que Deus ia tirar eles do Egito. Existia essa promessa. E quando José morreu, ele pediu que quando eles fossem libertos, que eles levassem os ossos dele, que ele não queria ficar ali no Egito, queria ser levados os ossos dele. Isso é fé, irmão. Deus promete algo, você sabe que você nem vai você ver. Outros vão
cumprir aquelas promessas que Deus fez. Então, a promessa de Deus, irmão, ela é sempre bem-vinda sobre as nossas vidas, seja para mim ou para minha geração. As promessas, elas se cumprem. Eu lembro que quando minhas filhas estudavam, eu colocava diante de Deus, eu falei, Deus, como eu queria poder colocar minhas filhas num colégio bom. Eu sabia que elas tinham potencial. Eu sabia que elas poderiam ser, sabe, pessoas de boa posição. Porque elas tinham potencial. Mas elas não tinham instrução suficiente para poder crescer naquilo que elas precisavam. Eu sempre colocava isso diante de Deus, irmãos. Aquele desejo no meu coração, sabe? As minhas filhas, eu não consegui com as minhas filhas, mas Deus deu para quem? Para as minhas netas. Olha que coisa maravilhosa. Então Deus, as promessas, Deus aprova os desejos nossos e eles se cumprem na nossa descendência. E também aqueles que desobedecem a Deus, as promessas também são canceladas, viu? É destruída. Mas não tu quer falar disso aqui agora não, tá? Porque se você não obedecer, Deus cancela, irmão, as promessas suas e da sua descendência. Aí desde você colher benção, vai colher maldição o resto da vida. Porque a Bíblia mostra, a maldição ela acompanha até a 5ª geração. Aí a maldição para ela ser quebrada, a pessoa precisa ter um encontro com Jesus. Vamos lá. Foi pela fé que José, quando deixou lá, 23. Foi pela fé que os pais de Moisés, quando ele nasceu, o esconderam durante 3 meses. E eles viram que o menino era bonito e não tiveram medo de desobedecer a ordem do rei. E quando Moisés nasceu, o que aconteceu? Havia uma matança, irmão. Uma matança para matar o prometido de Deus. Porque havia uma promessa que ia nascer alguém que ia ajudar o povo a sair do Egito. E quando Moisés nasceu, o Egito todinho quis matar as crianças. Quando Jesus também nasceu, também houve essa morte de muitas crianças, porque ele sabia que alguma criança ia ser lá na frente um grande livramento que Deus ia dar para as nações. Foi de Moisés, né? E de Jesus. Muitas crianças morreram, muito sofrimento, muito choro. Se eu for ler a Bíblia, tem umas passagens assim maravilhosas sobre esses acontecimentos. Foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado de filho de Faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus, em vez de gozar por pouco tempo as promessas do pecado. Olha aqui. Olha interessante. Moisés, descobriu a promessa. Moisés preferiu sofrer junto com o povo. Por quê? Ele sabia que atrás tinha uma grande promessa. Uma geração. Moisés ele poderia ter ficado com o Egito, porque ele foi criado como filho do Egito. Mas ele não quis, ele quis correr atrás das promessas de Deus. Isso é o quê? Fé. Fé. Fé não se vê, mas a fé, irmão, como que eu avivo a minha fé? Que é o tema que eu dei hoje. Quando eu leio as escrituras, isso aqui em Hebreus, isso aqui as passagens vai até o 40. É como se a Bíblia tivesse sido resumida, as promessas de Deus, em 40 versículos. Isso é fé, irmão. A gente saber que Deus fez no passado e Deus vai continuar fazendo. Que nós sejamos pessoas de fé, que nós viemos alcançar as coisas através da fé. Tenha fé, creia,
Não tenha medo. Porque a fé, irmão, ela é maravilhosa. Você consegue distrair coisas de Deus magníficas. Olha o que fez aquela mulher que estava com frutos de sangue. Olha a fé que ela conseguiu. Todos estavam em volta de Jesus. Todos. Só aquela mulher que conseguiu tocar em Cristo. Todos estavam tocando, irmão. Mas nem todos conseguiu extrair do Senhor aquilo que aquela mulher conseguiu. Porque ela conseguiu através da fé. Ela falava, se eu conseguir tão somente tocar no Senhor, eu vou extrair aquilo que eu preciso. A minha cura, a minha libertação. E foi isso que ela fez. Foi ela tocar em Cristo. E Jesus pergunta, quem foi que me tocou? Todos que estavam em volta falaram, mas como, Senhor? Um monte de gente está te tocando. Eu falei, mas alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Então toque em Deus, irmão. Toque no Senhor e extraia dele aquilo que você almeja. Extraia dele a solução para a sua causa. Seja esperto, seja sábio. Porque a sabedoria é essa, irmão, você alcançar algo de Deus sobrenatural. É difícil? Não, é questão de fé. Fé. Amém? Deixa eu ver que hora que é. Meu Deus, a hora passou. A hora passa muito rápido. Quando eu estou falando de Deus, não vejo a hora passar. Você vê, um pastor não está ali, ó, falando para mim que o meu relógio está aqui atrás, não dá para me ver. Mas louvado seja Deus. Que a fé, ela vem ser avivada na sua vida. Que a fé, irmão, ela não fica sempre no abstrato. Mas que a sua fé, ela venha se concretizar. Tá? Que você possa ter testemunho de fé. Você possa falar, não, eu tenho fé, mas eu tenho algo palpável da minha fé. Amém? Curva sua fronte. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa palavra. E que a fé, irmão, ela venha se acender os nossos corações. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te louvo, Rei da Glória, porque a tua palavra ela é maravilhosa. Ela é algo sobrenatural para nossas vidas. Que o nosso olhar, que as nossas vidas, Senhor, seja voltada para as promessas que o Senhor tem para nós. Que nós venhamos receber, se concretizar, Senhor, as promessas que o Senhor tem nas nossas vidas. Aquela que o Senhor prometeu para nós hoje, que nós viemos alcançar. Que nada venha roubar de nós, Pai, as tuas promessas. E aquelas promessas que vai se estender, Senhor, para a geração futura. Que o Senhor possa nos conceder essa graça maravilhosa, igual os teus filhos tiveram no passado, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço por essa palavra e que ela venha encher as nossas vidas. Amém. E Deus seja louvado. Amém, irmão? Que Deus possa nos dar graça, irmão, de nós termos fé. Porque é pela fé que nós vamos vencer na face da terra. Principalmente esse momento difícil. Amém? E que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do teu Espírito esteja conosco. Não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Beijo para todos.